A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje em destaque os principais documentos que refletem a ação municipal em 2013. O relatório de contas e o relatório de gestão que foram aprovados na sessão da Assembleia Municipal realizada em abril. Como é sabido e sempre referimos, o relatório de contas e o relatório de gestão refletem o que foi efetivamente concretizado no exercício do ano e, como é referido no documento, o município apresenta grandes dependências das receitas da Administração Central. Em resumo, e no que toca a números referentes à execução orçamental de 2013, o município de Vire do Minho arrecadou efetivamente, segundo a execução final, receitas num total de 15.076.120 euros e realizou, do mesmo modo, despesas no valor total de 15.068.746 euros. O saldo que transitou para este ano de 2014 foi de 693.072 euros. Em termos de execução global, ela foi de 67,72% nas receitas e de 67,68% nas despesas, conforme o quadro de execução orçamental. As receitas e as despesas correntes são as rúbricas que apresentam valores mais próximos do previsto, já que a componente capital está muito dependente de terceiros, nomeadamente protocolos com o Estado, EDP e CREN, refere a nota do quadro de execução orçamental. Ainda uma nota relativa a receitas, em 2013 os impostos diretos tiveram uma execução de 132,2%. São alguns dos principais números referidos nos documentos. O relatório de contas de gerência e atualidade é a proposta do Falar daqui de hoje, com o painel representativo dos principais partidos com atividade no Conselho. João Oliveira, do BE, José Costa Fernandes, do PCP e Jorge Dantas, do PS. No momento do início desta conversa, não temos a presença de Nélia Pereira, do CDS, e Pedro Araújo, do PSD. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Dr. Jorge Dantas, porque foi num executivo seu que 2/3 desta execução foi feita, a apreciação genérica dos documentos. Bom dia ao José Luís Machado, bom dia a todos os ouvintes de Alto A, bom dia aos meus colegas de mesa e de debate. É sempre um prazer voltar a estes debates, ainda bem que é possível. O tema, como sempre, que a Rádio faz e bem é fazer um balanço, um resumo daquilo que foi a prestação de contas do ano anterior, de 2013. Esta prestação de contas, de facto, ainda diz respeito ao mandato do Partido Socialista e, portanto, mereceu também o voto favorável. Em 2/3, o voto favorável da nossa parte, mas também, e curiosamente, o voto favorável do atual Executivo Camarário, portanto, reconhecendo que, do ponto de vista técnico, e ele é praticamente um documento técnico, na nossa opinião, este documento mereceu, portanto, o voto unânime. Realçar o grande montante financeiro que foi executado. Em percentagem, é o normal em que eu não consigo mover do Minho, porque nós sabemos que grande parte do financiamento do município é dependente de fundos comunitários e, portanto, às vezes consegue-se transferir mais ou menos e, portanto, a percentagem de execução tem a ver com isso, mas do ponto de vista financeiro foi uma de grande execução do ponto de vista monetário. Realçar, portanto, que das contas é o habitual dizer-se, mas eu queria aqui puxar, desde já, o assunto que parece mais importante, foi esse que nós fomos também vítimas de um ataque político, naturalmente, que é a questão da dívida do município. E eu não podia deixar de começar a referir mesmo isso, até porque não temos nenhum problema em defender aquilo que tem sido o trabalho do PS nestes mandatos autárquicos aqui em Vire do Minho. E eu recordo que este documento foi, portanto, votado por unanimidade. E no documento que foi apresentado na Câmara e depois na Assembleia Municipal, a dívida referida é de 14.332.000 euros. E, portanto, é este o montante da dívida que é registada nos documentos do município. Relembro também que estes valores são auditados da mesma forma que é auditada por ROCs, por revisores oficiais de contas, e que, portanto, aquela auditoria que a Câmara, o Sr. Presidente da Câmara disse que fez, porque nós não tivemos a oportunidade de a ver, já tendo solicitado mais que uma vez, refere valores muito superiores a estes. É certo que nós tínhamos desde o início, eu disse aqui Mas na tem rádio... alguma justificação para isso? Eu disse aqui na rádio, o José Luís é testemunha disso, disse aqui na presença do representante do PSD e da representante do CDS, que eu lamento a ausência,
porque não percebo a ausência e lamento a ausência por não estarem cá, mas, portanto, quem não está, só faz falta quem está, já se dizia aqui em Vira há muito tempo, um conhecido viarense dizia que só faz falta quem está, e, portanto, refiro que a dívida de 14 milhões do município, da Câmara, aliás, e depois há a dívida do município, que eu sempre o disse, que não é preciso fazer nenhuma auditoria externa para saber que esses valores andariam à volta dos 18 milhões de euros. Mas é certo também que nós somos acusados de que entre 2009 e 2013 aumentamos em muitos milhões a dívida do município. Eu quero só fazer aqui duas contas muito simples, de fácil leitura para quem nos ouve. Entre 2009 e 2013, enquanto o PS esteve na Câmara comigo a liderar a Câmara, a dívida aumentou em cerca de 1.800.000 euros. Enquanto que entre 2006 e 2009, portanto na altura em que o PSD esteve na Câmara, a dívida aumentou cerca de 3 milhões de euros. Ou seja, em 2006 a dívida era de 9 milhões e meio, em 2009 a dívida estava em 12 milhões e 500 mil euros. Portanto, às vezes quando acusamos os outros daquilo que é um despesismo, um aumento exagerado da dívida, um gastar sem critério, fazer das coisas sem ter a noção do que está a fazer, muitas vezes temos de ter o cuidado de ver os números naquilo que é também a nossa gestão quando falamos em relação aos outros. E também dizer que nos últimos 4 anos de mandato, e sempre também foi dito por nós tínhamos um objetivo: consumir as verbas comunitárias. E, portanto, nós fomos desafiados pelo Governo, ou pelos Governos, e pela própria Europa, a fazer investimentos estruturantes, como sejam a parque escolar. Fizemos 3 centros escolares em Vira do Minho, os pavilhões de apoio desportivos que estão neste momento a ser utilizados. Aliás, o pavilhão do Centro Escolar de Vira do Minho é não só uma mais-valia para a escola, mas também para a população. Ainda ontem mesmo se viu, em frente à Câmara, uma demonstração de dança feita pelo Ginásio do Clube, que só é possível porque a Câmara, no nosso tempo, cedeu gratuitamente aquele espaço para que possam aí desenvolver a sua atividade. Portanto, esse pavilhão tem não só a função... Mas isso é boa política, digamos. É boa política, mas é que eu fui acusado, eu puxo este assunto porque eu fui acusado numa reunião de Câmara pelo atual Presidente que aquele pavilhão não era necessário ao município de Vira do Minho, porque tínhamos um pavilhão que chegava para as necessidades do município. Eu disse que não, naturalmente, e a prova é que ele é usado para além da atividade escolar. E, portanto, para além dos pavilhões escolares, para além das escolas, fizemos, como sabem, o Parque dos Moinhos, fizemos um conjunto de iniciativas e de obras nas freguesias, atribuímos financiamento a todas as freguesias, coisa que agora não acontece. Agora atribui-se às freguesias montantes em função daquilo que é o pedido individual de cada uma, sendo que nós não entendemos isso como sendo nem sequer legítimo nem democrático. O tempo de chapéu na mão pedir ao Sr. Presidente da Câmara já acabou. Temos que reconhecer às freguesias a sua legitimidade, a sua importância, a sua necessidade, porque elas próprias fazem um excelente trabalho junto às populações. E também por isso nós somos a favor de um poder local cada vez mais democrático e mais próximo das populações. E, portanto, mas isso é uma questão de opção. Isso é uma questão. Claro, e nós estamos aqui a discutir opções que são as nossas e que não são as do PPD, PSD, CDS-PP. E, portanto, há nota de que, do ponto de vista da execução, o orçamento teve uma taxa de execução dentro daquilo que é habitual no nosso município, mas teve um montante de investimento, um montante financeiro grande, e por isso estamos satisfeitos com isso. Aliás, tanto é que o próprio PSD e o atual Executivo votou a favor, o que reconheceu, portanto, que as contas estavam bem, estavam corretas, e que a dívida do município, da Câmara, aliás, é não dos 18 milhões propagados, ou dos 20 milhões inicialmente propagados, mas depois não havia números para dar 20 milhões, arredondou-se nos 18, que eu sempre disse que era esse o valor, mas da Câmara são apenas 14 milhões e 300 mil euros. E digo mais, digo que este discurso da dívida, que o Sr. Presidente da Câmara tanto gosta de fazer, depois não bate nem de longe nem de perto, não tem nenhuma aderência à realidade, que é continuação de um total despesismo de contas de despesa corrente, nomeadamente com o pessoal, que é contratado todos os dias para a Câmara ou para as suas entidades que à sua volta giram, e depois um conjunto de iniciativas que nós não estamos, na nossa opinião, já disse aqui também, e desafiei até o PSD e o CDS para um trabalho conjunto, se o quisessem. O PS está disponível, porque o município não tem capacidade para aguentar tanta despesa corrente, e, portanto, nós estamos em situação de troika, se bem que agora parece que vamos sair dessa com uma liberdade condicionada a dia 17 de maio, mas nós não temos condições para continuar a fazer uma gestão deste género. É a nossa opinião, é a minha opinião, e a continuar assim o município vai ter muitos problemas no futuro, porque também eu sei, porque é fácil de saber, que o município neste momento, por exemplo, já não tem fundo disponível para poder assumir mais despesa durante o corrente ano. E, portanto, isso só quer dizer que eu não posso ter um discurso de coitadinho, passando a expressão, e de culpabilização dos anteriores, dizendo que a dívida é muito grande, mas a seguir continuar a ter uma gestão, ou fazer uma gestão de total despesa corrente em absoluto, com muitas atividades, muitas iniciativas,
com contratação de pessoal, na minha opinião, desnecessário, com despedimentos desnecessários, com uma auditoria que custou cerca de 10 mil euros, que não tinha necessidade nenhuma a ser feita porque as contas já são auditadas, com uma proposta... Há alguma independência de não tem, é igual, é perfeitamente igual, porque a empresa que fez a auditoria foi contratada por este executivo, como o anterior revisor oficial de contas tinha sido, porque nós não alteramos o revisor oficial de contas, os números são números, os dados são dados, não há que temer. Estava a dizer que propõe-se agora a extinção da Brancelha, a cooperativa Brancelha, suponho eu que só tem 2 objetivos, das duas uma, ou amedrontar os seus colaboradores para depois virem como salvadores da pátria, dizendo que afinal não fechamos e, portanto, salvaguardamos aqui os empregos destas pessoas, ou então prevê-se, pode ser uma opção, prevê-se a privatização de grande parte dos serviços da Câmara, o que para mim é completamente desnecessário e perigoso até, porque isso significa entregar a privados setores essenciais do município, como sejam o recolher de lixo, o fornecimento de água e outros que esta empresa neste momento desenvolve e que eu acho que devem estar na esfera do município. João Oliveira, o Bloco já teve a oportunidade de analisar os documentos também, embora não participe nos órgãos eleitos. Infelizmente, bom dia a todos, bom dia também a quem nos ouve lá em casa. Infelizmente para o Bloco. Diga? Infelizmente para o Bloco. Também, e também para os vieirenses, porque se o Bloco tivesse assento nos órgãos municipais, naturalmente defenderia em condições mais favoráveis os interesses dos vieirenses. E posto isto, diria que relativamente ao... Vejo agora que pronto, o orçamento que está defendido e votado por unanimidade, sendo a responsabilidade por este orçamento dividida entre o PS, o PSD e o CDS. Não ouviu a rádio no dia em que ele foi Diga? aprovado. Não ouviu a rádio no dia em que foi aprovado. Sim, porquê é que diz que não ouvia? Porque Não. isso passou na votação na Assembleia Municipal, que está em transmissão direta. Não, exato. Não, eu não estou a dizer, não fiquei a saber agora. Foi reafirmado agora que realmente a defesa desta execução é unânime relativamente às forças políticas que referi. Em nosso entender... Eu só interrompo para reforçar que há um discurso de crítica e de grande projeção de um valor da dívida dita por este Executivo Camarário, quando afinal vamos a ver a votação do orçamento, ela é unânime, portanto a dívida já lá estava lá refletida. Pois, exatamente, há aí uma contradição, há uma contradição, não sei se tem a ver com essas dificuldades de assumir a ausência dos elementos das forças políticas de direita, mas eles dirão das suas razões em próximos programas se estiverem presentes. Lamento também, até porque estava previsto fazermos esta gravação em dia anterior quer dizer, os elementos do PSD e CDS não se fizeram representar porque advogando que não poderiam vir, mas julgo que deram a entender que poderiam estar presentes neste debate. Pronto, lamento a ausência, porque na verdade quem tem de dar a cara pelo orçamento nestes dias que correm é quem está à frente dos ramos dos destinos do Conselho. E a multiplicidade de vozes é sempre orçamento, mais embora as responsabilidades estão repartidas na medida em que alguns dos meses o desempenho teve a responsabilidade direta do PS e estes últimos meses é que efetivamente são da responsabilidade do atual Executivo. Em nosso entender, não faria, digamos assim, não seria louros, não cobriria de louros e digamos assim, não me vangloriaria dos resultados da execução orçamental se tivermos em conta alguns dados. Designadamente, o facto de haver um desvio relativamente às previsões de 33%, o que é um índice, um valor muito significativo, que corresponde mas isso a mais... Há muita dependência há muita dependência de fatores externos, nomeadamente as transferências do Orçamento do Estado. Exatamente. Neste caso também a EDP. Exatamente, pronto. Então, se não é esta Câmara a assumir as responsabilidades pelas falhas de execução e a anterior, ou seja, se não assumirem as câmaras anteriores essa responsabilidade, terão de apontar o dedo a quem realmente falhou com o encaminhamento de remessas para cobrir, se o Governo não respeitou protocolos ou se não encaminhou atempadamente remessas que estava previsto encaminhar,
porque um orçamento não se faz na base de suposições, Mas também previsões. tem de ter uma Mas base também. minimamente sólida e garantida de financiamento, não é? Mas como é sempre dito, também é Portanto, feito com algumas previsões. de quem é a responsabilidade? É do Governo por tais desvios ou é ou das câmaras pelo facto deste desvio atingir estes montantes e estes valores? É que estes 33% corresponde a mais de 7 milhões de euros, que é um terço, digamos assim, relativamente ao orçamentado à partida. É um terço. Não é de suma menos importância sublinharmos este facto. Em 3, numa divisão por 3, um terço não é executado. Portanto, ou então as previsões orçamentais estavam de tal maneira inflacionadas que não têm nenhuma correspondência à realidade. Não é? Ou não teriam, ou não tinham correspondência à realidade. Agora, não, mas eu acho que era melhor concluir o meu raciocínio. Mas é como estava a dizer o próprio documento, ou seja, o relator do documento admite que este desvio tem uma relação direta com as receitas de capital, com o investimento, ou receitas do âmbito do investimento na rubrica capital, o que é sensivelmente 50% a menos relativamente, ou seja, de 12 milhões e tal, passa para 6 milhões, ou seja, há uma quebra. Há que contar também com as de 50% de endividamento. Ora bem, dos o que significa que correram lacunas, há aqui uma lacuna ao nível da execução, por terem falhado receitas, não é? Em relação ao previamente previsto. E cabe então perguntar, como há bocadinho perguntei, a quem cabe esta responsabilidade. Convinha clarificar isto. A quem cabe. Sendo obras financiadas pelo Estado através de protocolos, sejam obras financiadas pelo CREN, isto significa que aqui o Estado e o Governo têm uma grande responsabilidade em falha para com o município, ou então as câmaras que tiveram a responsabilidade de gerir, digamos assim, este bolo orçamental, até este momento, a Câmara do PS e posteriormente a Câmara PSD-CDS, terão de dizer qualquer coisa relativamente ao não cumprimento, ou pelo menos uma aproximação daquilo que eram os valores considerados normais à partida. Portanto, se há uma responsabilidade do Governo, aliás, o Governo já é responsável por tanta falha, este Governo, portanto, a falha, esta seria mais uma, que é não assumir compromissos relativamente aos municípios quando se compromete à partida com o encaminhamento de remessas financeiras fundamentais para o desenvolvimento das terras e dos concelhos. José Costa Fernandes também não participa. Ora bem, diretamente. Então, boa tarde também a todos os vieirenses que nos estão a ouvir e também aqui aos companheiros do painel. Também lamento, realmente, já ontem eu desloquei-me até de Braga mas havia aí um evento com certa importância e até certo ponto se compreendeu que, embora não fôssemos avisados, alertados, para podermos facilmente ter adiado para hoje a intervenção que ontem estava para as 5 da tarde. Certo é que eu estava convencido, lutei hoje outra vez, estava convencido que estariam presentes. Realmente dá-me assim uma sensação que as pessoas têm o poder, estão no poder, pronto, de entender, não precisamos, os outros é que têm que nos contestar, porque nós temos meios de comunicação que nos têm a nossa voz, quanto isto é uma especulação. Escrita, que são privilegiados as forças políticas que neste momento estão no Executivo. Estou a dizer bem ou mal, porque todos os órgãos, de certo modo, têm direito a ter um editorial, e as pessoas, os assinantes ou isso, é que podem ser críticos ou não, e era bom que estivessem. Mas, sobre os documentos. Quanto ao documento, enfim, como sabe, por vontade dos vieirenses, ou falta dela, e ao desconhecimento, muitas vezes, do trabalho que distingue as diversas forças políticas, nós não estamos representados, a CDU nem está nos órgãos nem no Executivo, não está nos órgãos de fiscalização legislativo, e muito menos até no Executivo, pelo que não poder
não podemos, sinceramente, poder acompanhar com consciência, ver aquilo que é orçamentado, que é executado, a natureza, o desvio, a natureza também do desvio e essa coisa toda. É realmente aquela informação que é possível. Pela primeira vez, realmente, desde há muitos anos esta parte, eu penso já há dezenas de anos, é realmente aqui a receita, a despesa corrente supera a despesa de capital. Na verdade, havia uma parte que a despesa de capital, quando foram feitas muitas infraestruturas durante décadas, não é? Que se fez no Conselho de Vieira do Minho, havia uma tendência realmente, e depois há uma natural tendência de não se fazendo obra, depois é preciso conservá-las e a despesa de fazer no capital e de as conservarem é de despesas imputadas nas despesas correntes. Sabemos também que, enquanto que as transferências para o município diminuem, o que, enfim, interfere nas despesas de capital na sua diminuição, já as despesas correntes, pela manutenção, que é dos funcionários, despesas que já existem, mas sobretudo até de funcionários, elas tendem também. Realmente as despesas correntes não será só 6 milhões, geralmente anda 6 milhões e 800, perto de 7 milhões, não é? As despesas correntes. Mas as outras realmente são de 8 mil e tal. Eu realmente não sei se a despesa aqui houve aumentos de funcionários, se não, ou se, até, porque com a transferência da Branceiros muitas vezes imputou, e aqui também seria uma justificação, em que realmente não podemos culpabilizar até o atual executivo sobre isso, não é? E também não, aí temos de compreender, não é isso? Claro que isto são feitos, um executivo é para 4 anos, e o trabalho muitas vezes é calendarizado, sabes, muitas vezes um pouco em prejuízo de eficácia quando se guarda tudo para vésperas de eleições ou do ano de eleições, mas isso, se calhar todos os forças políticos, mais que outras, também têm esse pecado, chamamos-lhe assim, e ainda será cedo até, e pelo que conhecemos, dizer quanto ao orçamento. Quando se diz, eu gostaria de saber, e é uma forma, não estamos numa assembleia, não fazemos parte nem das juntas de freguesia, nas assembleias, era se dos funcionários, aqueles que aumentam, foi realmente vieram da Brancilha, vieram dos serviços periféricos da Câmara, ou se realmente foram, enfim, se foram muitas vezes a premiar, que é o caso, muitas vezes, enfim, voluntários que sim, com entusiasmo prestaram serviços nas campanhas e depois são contemplados. Não tem resposta porque não está no documento, nem tem aqui. E gostaria de ter aqui, para ter aqui até a resposta, porque isso é que podíamos aferir disso. Assim, enfim, não vou criticar por criticar, como geralmente acontece. E, enfim, fico assim sem, foi porque lamento realmente ter a pena, não para estar um debate aqui dos dois, isto e aquilo, aquilo outro, porque este debate também eu também não privilegio muito, porque há coisas que eu acho que não estão bem na administração municipal e até da política nacional, que eu, enfim, muitas vezes imputo, não da mesma grandeza, talvez naturalmente, mas alguma, quer a outra força política do PS, ou das forças do PSD e do CDS. Realmente o país está assim, e nós sabemos que o país está assim, e está pior do que muita gente pensa, e é por realmente houve erros que fosse. Se calhar, também se fosses de esquerda e da minha estivesse lá, também tivesse a fazer parte executiva, se calhar também devia ter alguns para lhe cair em cima, não há muita pureza, mas de certo modo, aquilo que aconteceu durante isto mostra que realmente nós gerimos muito mal. Somos o país que estamos ainda pior na Europa. Na Europa não se aqui nós estamos no pior que a Grécia. Às vezes diz comparar com a Grécia. Não, é que a Grécia é que não quererá comparar connosco. Realmente eles conseguem diz que lhe perdoaram dívida e isto estão assim. Se perdoaram dívida porquê? Porque lá os votantes, uma força, andam a pegar as eleições do Siriza.
Porque é que na Irlanda também foi? Porque lá, a da crise, mudaram o partido de Mas isso é esquerda. mas isso, E aqui não. Porque isso se aqui... terá mais a ver com se as aqui o eleições Bloco, europeias. admitimos que o Que Bloco... podemos discutir aqui. Era se bom que entender. aqui o Não, Siriza mas em era bom. Portugal correspondeu que eu... Mas vamos ver que o Mas vamos Bloco, analisar. vamos ver que o Bloco e a CDU aqui na votação, por exemplo, tinham os dois 30%. Aí a Europa perdoava-nos um pouco, tinha aqui dinheiro. Sim, mas isso já é outro Tu tema, fez é o agora tema na da Ucrânia, já mandou renegociação. 12 mil milhões Mas de esse, salvar é a coisa. mas esse é o Podemos tema da fazê-lo. renegociação da Mas dívida. nós somos sempre da mesma Se maneira. todos entenderem, podemos Esse fazer é um esse tema debate, A mas culpa a é proposta mais- das eleições a culpa é mais europeias dos votantes que dos eleitos. e não neste contexto É da isso discussão que dos É isso que orçamentos. Só, independentemente de tudo o que queira dizer, tu, Jorge Dantas, também, esta execução acima dos 100% dos impostos. Pois, antes disso, eu só queria dar nota daquilo que aqui foi referido, que ainda nos toca um pouco, sem estar aqui a fazer defesa do documento na íntegra, mas isso tenho todo o gosto em responder. Primeiro, a questão das transferências não serem... Os orçamentos não são cumpridos na sua totalidade, isso é um histórico que acontece em Portugal. E nós, de facto, temos que começar a corrigir isso, e nós viemos a corrigir essa questão, porque os orçamentos devem ser feitos em função daquilo que há, de facto, disponível, e não das expectativas ou das vontades que os políticos têm. Mas, por Sendo exemplo, assim, aquilo que mas se mesmo baseia assim, mas mesmo assim, mas em as apoios do expectativas- Ucrânia, Claro, é o que eu às dizer. vezes pode... Em apoios do Ucrânia, que depois são transferidos muito para além daquilo que é o tempo do próprio orçamento, que o orçamento é civil, de ano civil, e também de perspectivas que se têm de arrecadar receita, ou por venda de imóveis, ou por venda ou por financiamento bancário, ou até por candidaturas financiadas que depois não são, e por isso há aqui sempre esta diferença que faz com que os orçamentos não sejam, de facto, executados na sua totalidade, como deviam ser, e em Vieira do Minho, essa tradição, de facto, má, de essa execução ser abaixo do que é normal, até noutros municípios. Mas, mesmo assim, dar nota de que os municípios, na sua totalidade, fizeram muito melhor trabalho que o Governo. Ainda desta semana vinha refletir isso nos jornais. Os Jornal municípios Nacional. foram os mais poupados na despesa pública e, portanto, também aí os municípios estão de parabéns. Em relação ao pessoal, dizer aqui ao Sr. Fernandes, da CDU, e responder naquilo que eu posso responder, enquanto eu fui Presidente de Câmara, nos últimos 2 anos não contratamos ninguém porque estávamos impedidos por lei de contratar, porque o Orçamento do Estado impedia a contratação de pessoas, impedia a contratação de agentes para a função pública nas autarquias locais e, portanto, o aumento de despesa com o pessoal que ocorreu, de facto, teve a ver com a transferência de pessoas da extinta EPMAR para o município. E, portanto, saiu despesa de pessoal da EPMAR e transferiu-se diretamente para o município. É certo que agora o município já pode contratar, por via de uma redução de pessoal que fez com despedimentos que, entretanto, ocorreram, e também é certo que não foi PECO a fazê-lo, porque como é público, e eu não preciso ter aqui a oposição para o dizer, a oposição no debate, não preciso ter aqui o poder executivo para o dizer, este executivo, de facto, não tem poupado a pagar favores políticos, de facto, da campanha eleitoral, porque nós só para Abrancelho de início entraram, estou aqui, apontei daqui de cabeça, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 5 quadros técnicos, um deles até é assessor direto do Presidente, com um salário, segundo consta, não foi desmentido, superior a 1.500 euros. E, por exemplo, na última Assembleia Municipal foi tomada uma decisão que o PS já tornou pública e recorreu para os tribunais administrativos dela. Recorreu, quer dizer, não recorreu nada. Deu nota dessa decisão ao Tribunal Administrativo de Braga, porque não concordamos com ela, de que a Câmara vai admitir, excepcionalmente com o acordo feito em cima do joelho, com datas posteriores à extinção e com datas posteriores à eleição autárquica, de 29 de setembro, admitiu para o seu quadro mais uma funcionária, uma engenheira, com o salário também não desmentido de 1.900 euros e que deixa de parte todos os outros colaboradores que na altura não aceitaram as condições que nós propusemos. Esta funcionária também não aceitou, este colaborador também não aceitou, e depois das eleições, a posteriori, numa decisão e num acordo que eu acho que é... Mas tem chancela judicial. Que viola a lei, na nossa opinião, mas os tribunais servem para isso, e os partidos também servem para isso. Os partidos servem para denunciar e para fazer com que a democracia funcione. E, portanto, nós fizemos nota disso ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, porque nós não concordamos que isto possa acontecer, beneficiando uns em detrimento de outros. E, portanto, suponho que esta questão do pessoal, neste Executivo, não está a ser um problema. Aliás, como me parece que a despesa corrente não tem sido um problema, porque muito bem disse o Sr. Fernandes, as autarquias têm cada vez mais competências em áreas diferentes que tinham antes. Eu louvo isso. Aliás, acho que os municípios vão ter um caminho próximo, no próximo quadro comunitário de apoio, vão ter fundamentalmente 2 questões para tratar, que é o apoio social e a ação social serão, sem dúvida, uma grande preocupação dos municípios,
e depois a formação, a qualificação das pessoas, a educação. Vão ser esses, garantidamente, os caminhos. Será que os algumas municípios vão vozes ter. que vão falando de transferências de competências do Estado para as calhar, autarquias, é na área possível da que saúde, aconteça. na área da educação? Não tem sido muito fácil, porque nem os governos querem abrir mão de tudo, nem as autarquias querem assumir tudo, porque não é fácil também o pacote financeiro ser compensado, mas do ponto de vista daquilo que é fundos comunitários, eles vão ser, imagino eu, pelo que tenho lido e acompanhado, porque também gosto sempre de acompanhar estas matérias, haverá aqui dois grandes vetores, que é a ação social, apoio social das pessoas, das famílias, e, por outro lado, educação, formação, qualificação. E, portanto, tudo o resto, o que era estradas, construções, edifícios, isso vai deixar de acontecer por via de financiamento comunitário. Ou então, a acontecer, será feito através das comunidades intermunicipais e não diretamente pelos municípios. E, portanto, os municípios devem preocupar-se com isso. E devem preocupar-se em fazer coisas que tenham, de facto, interesse para as populações. E eu acho que o município de Minho deve começar a preocupar-se com isso e deixar, e eu digo isto com total tranquilidade, deixar de fazer aquilo que é o fogatório, que é o que temos assistido, com uma despesa corrente absolutamente incomportável, que fez com que neste momento, eu tenho essa informação, porque facilmente se consegue ter essa informação, que neste momento o município já não tem fundo disponível, ou seja, os municípios agora, para poder assumir despesa, têm que ter dinheiro em caixa nos próximos 3 meses para pagar. E neste momento o município chegou ao mês 5, que é o mês de maio, e antecipando todo o fundo que tinha direito de fazê-lo, já o antecipou e já o consumiu, e portanto isso quer dizer que os próximos meses vão ser de grande aflição para Também é verdade que ficaram encargos importantes para pagar, que só no início deste ano começaram. Com certeza. Nomeadamente o PAEL. Não. O PAEL é pago. O programa de apoio à economia local foi assumido pelo município, é para pagar há muitos anos, não é para assumir agora. O que houve e o que há é uma vontade de fazer tudo a todos, e isso não pode acontecer, porque nós das duas uma. Ou temos estratégia, eu volto a dizer isso e acompanho o meu raciocínio há muitos anos quanto a isso, e enquanto eu estive na Câmara tentei fazê-lo. A nossa única estratégia, o nosso ponto fundamental era a educação, e fizemos um investimento brutal na educação, e quanto a isso estamos perfeitamente tranquilos. Nós fizemos, para além do investimento físico, que foi a construção das escolas e dos pavilhões de apoio, fomos o município, o executivo que mais apostou, de facto, na qualidade da educação. Eu relembro as refeições escolares, os manuais escolares, uma rede de transportes públicos de transporte de crianças e alunos para as escolas como nunca houve, e que está a ser posta em causa por falta de pagamento. Também sei que já não é pago, desde novembro que não é pago o transporte escolar. E, portanto, há aqui um conjunto de políticas que tinham um direcionamento muito próprio, do pré-escolar até o ensino superior, bolsas de estudo universitárias e um apoio muito sério naquilo que é a educação, e hoje o que vemos é dar tudo a todos. E isso não pode acontecer. Eu não posso concordar, e votamos contra, que o município prescinda de alunos para outros concelhos. Nós não podemos. O município de Minho agora são as chamadas as livres opções. Que eu não concordo, e portanto, como não concordo, denuncio-as politicamente. E votamos contra, porque eu não posso concordar que o município pague o transporte escolar a alunos para outros municípios. Isso é dilapidar o que nós melhores temos, que é o nosso recurso humano. Nós, ainda por cima, estamos num concelho com grande dificuldade de despovoamento de populações, estamos a perder população todos os anos, todos os dias, e não pensando no futuro do nosso concelho, financiar transporte escolar a alunos para outros municípios é, de facto, abrir a porta a que quem quiser ir para outro concelho estudar possa ir, ainda por cima a Câmara paga o transporte. Quer dizer, isso é contra tudo aquilo que nós sempre defendemos, e pode pôr em causa, e dissemos-lo isso na reunião de Câmara na Assembleia Municipal, até o futuro de turmas na própria escola EB23 Vieira de Araújo, o que significa desemprego, significa falta de colocação de professores, significa menos gente em Vieira do Minho. Portanto, há aqui uma estratégia que devia ser seguida e que não está a ser, porque esta Câmara, eu digo sem problema nenhum, quer fazer tudo a todos. E quando se quer fazer tudo a todos, não se faz nada de jeito. Mas esse número é assim significativo? Pode ser casos pontuais também, não? Fernando, mas seja como for, uma turma hoje, o professor João, ainda melhor que eu, poderá explicar, mas uma turma de uma escola, se tiver 25 alunos, se lhe faltarem 5 ou 4, pode pôr em causa o funcionamento de uma turma, a constituição de uma turma. Isso é, hoje pode não ser significativo, mas amanhã pode ser significativo, não é? E eu acho que nós devíamos era valorizar e reforçar o aumento da natalidade, e agora uma preocupação do Sr. Presidente da República, que acordou ao fim destes anos todos, preocupou-se agora com a natalidade, também é um senhor, é uma função que... O que ele diz se não tivesse, nada, o que ele diz não vale nada, é mesmo verdade, está a dizer bem, isso estamos de acordo. Aliás, quando vem para o Facebook, o Presidente da República responde no Facebook à saída da Troika, está tudo dito. Pronto, chegamos ao ponto zero da política em Portugal, quando sabe andar o Presidente da governo ao República, colo. o Presidente da República vem, precisamente, com o governo ao colo, porque foi o Presidente da República que provocou uma crise política em Portugal
destornando e tirando do poder, porque quis tirar do poder o governo do engenheiro José Sócrates, colocou lá este governo e agora responde ao Facebook dizendo que quer ver como é que estão agora os partidos que foram contra a saída, que diziam que não havia saída limpa. Não pode um Presidente da República responder assim. Foi um ato eleitoral. Vamos não esquecer que foi um ato eleitoral. Eu percebo que sim. Mas o que nos leva a crer que, de facto, o Sr. Fernandes tem razão. Isto deve ser uma escola política nacional, porque é desde o Presidente da República até o poder local, em que os partidos do poder não aparecem aos debates. Quando nós ontem estivemos aqui às 5 da tarde à espera, hoje viemos outra vez e, portanto, não é uma questão de não saber, é não quererem vir discutir. O que é mais grave, porque em democracia... Deixamos a resposta para que... Claro, mas deixa aqui a questão, porque em democracia discute-se abertamente as questões. Bem, então tenho que fazer também advogado viável. Só uma introdução. Não há casos também de alunos de lá venham para cá, isto é, do Conselho também venham, porque às vezes um ato de boa gestão. Era haver, alguns viessem para cá, outros para lá, mas não há. Já que é o país, não sermos tão provincianos. Não é questão de provincianismo. Se houver um aluno, peço para esclarecer a minha posição, se houver um aluno que quer estudar música, como havia no meu tempo do Presidente da Câmara, ia para Guimarães estudar música, a Câmara deve pagar esse transporte. Porque aqui não há essa resposta. E, portanto, não podemos cortar, precisamente o nível superior. À escola de música, que ainda bem que está cá, digo eu, no nível superior não há aqui a resposta, deve a Câmara suportar. Agora, para o ensino básico ou para o ensino secundário, não deve fazer este tipo de... Ainda que às vezes um pai decide levar o filho... Quando ao contrário não acontece. Não, coisa diferente é, se por exemplo, coisa diferente é, situação completamente diferente, é aquela em que há uma escola ou uma escola profissional, o que quer que seja, fora do nosso Conselho, e nós não temos, o Conselho de Vila não tem capacidade de resposta. Uma escola profissional, uma escola para deficientes, já bastante profundos ou menos profundos. Eu orgulho-me de ter sido uma rede de transporte para pessoas com deficiência. Com 3 carros diários. Isso é situação diferente. Agora, fomos nós que criamos e mantemos não podemos, tem de haver algumas regras. Aliás, havia uma regra que era dos alunos se dever matricular na escola, digamos assim, vou falar uma coisa, porque agora para passar a palavra da habitação europeias. Porque, de facto, naquilo que é essencial, vamos falar uma coisa, a crítica deste Executivo é a tentativa de areia para os olhos, porque naquilo que é essencial, transporte de pessoas para deficiência, pessoas de deficiência, mantém-se. Os centros com vila lazer para os idosos mantém-se. Os livros escolares para as crianças do primeiro ciclo mantém-se. As refeições escolares mantém-se. Tudo que é de política foi pensado por nós, foi deixado por nós. A tal pesada herança é isto, é manter isto a funcionar. Ainda bem que mantém. Eu gostava de ver coisas novas e gostava de ver um travão naquilo que é a despesa corrente do município. O município, e digo isto porque tive responsabilidades, e tenho responsabilidades quanto líder da oposição, o município não pode manter esse nível de despesa. Mas essas despesas correntes está também, como disse o José Costa Fernandes, algo de trabalho já feito. Isto claro, é de equipamentos que é preciso manter. Mas sabe, o município não tem receita, o município não cria, não gera receita. Depende da receita do Estado. O Estado corta todos os anos a receita do município. De que é que o município se vai sobreviver no futuro? Zé Luís, retomando, houve aqui uma estamos referência... a 8 minutos do final. Houve aqui uma referência digamos assim, à propalada afirmação do Presidente da República de que uma saída limpa devia ser feita em determinadas circunstâncias. E aí esse propósito, eu posso perguntar. É outro debate, mas está relacionado com aquilo que foi afirmado e eu não posso deixar passar. E estamos em tempo, digamos assim, de pré-campanha eleitoral para as europeias. Já campanha. Isto não é uma saída limpa. Uma saída limpa em que Portugal tem mais dívida, em que Portugal tem mais desemprego, em que Portugal tem mais pobreza. Uma saída, agora há pouco tempo, medidas tomadas de aumento de impostos, de continuação dos sacrifícios e de continuação da austeridade. Isto é uma saída limpa? Isto é uma saída não muito limpa, é uma saída completamente suja. Agora, eles pretendem tapar o governo do PSD-CDS e o Presidente da República pretendem tapar o sol com a peneira, mas não conseguem porque os cidadãos vieirenses e os cidadãos portugueses vão saber premiar quem devem premiar e vão penalizar, mostrar o cartão vermelho a quem devem penalizar. Acha que sim? Eu acho que sim, espero que sim, é a minha expectativa, eu tenho esperança nos portugueis. Mas relativamente ainda ao documento em discussão, eu queria não deixar passar em claro aqui uma questão ou questões. E são dados que convém reter. Convém reter porque foi colocada a questão da execução ter sido feita abaixo do previamente previsto. Mas eu verifico, pela análise do documento, que a execução relativamente aos impostos, as câmaras, ou a Câmara ou as câmaras, foram zelosas na cobrança de impostos. Ou seja, superou
superou em 100%, ou acima de 100%, cerca de 33% acima. Ou seja, a execução, eles foram super zelosos na execução dos impostos. Comparativamente a 2011, 913.304 milhões. 913 mil. Para 2013, de 1.276.000. Quer dizer, é um aumento muito significativo ao nível da cobrança dos impostos, ou seja, e daí os tais 132% de que o relator do documento se vangloria, só para concluir, e depois, portanto, eu queria dizer isto, que em ano de dificuldades das famílias e dos cidadãos vieirenses e portugueses em geral, isto aqui também corresponde a um enorme aumento de impostos comparativamente com 2011, por exemplo. Mas em paralelo e simultaneamente, portanto, ao mesmo tempo, vamos verificar os subsídios, comparando também 2011 com 2013. Os subsídios e as ajudas às famílias caem para metade. Em 2011 eram 6 e qualquer coisa pontos percentuais, e baixa para 3 pontos percentuais em termos do apoio às famílias. Portanto, em tempo de dificuldades, a Câmara ou as câmaras diminuem o apoio aos cidadãos vieirenses que mais precisam de apoio. E, ao mesmo tempo, não me esquecer que os impostos cobrados têm muito a ver com o enorme aumento do IMI, do IMT e do IUC. O IMI, que, em alguns casos, aumentou 4 e 5 vezes por cento. As pessoas sabem que estão a pagar pelas casas. E pela atualização da avaliação. Sabem, para já não. A atualização. Estamos a concluir quase. A transferência. Mas deixe-me só explicar ao professor Jorge. Relativamente. Só uma coisa. Os municípios não cobram impostos. Quem cobra impostos são os... Mas indiretamente pode estar relacionado com a legislação do governo, que faz com que esses impostos... E eu concordo, só vou falar daquilo que eu sei. Do parte que me toca, o aumento do imposto, que aí está refletido, tem a ver com o IMI e não tem a ver com o aumento da taxa do IMI. Isso foi uma das mentiras. Exato, eu não estou a referir-me à taxa, estou-me a referir ao IMI imposto pelo governo e pela legislação que foi aprovada. Isso foi mais uma das mentiras que quem está agora no poder utilizou na campanha eleitoral. E as pessoas, de facto, não têm conhecimentos técnicos e às vezes deixam-se iludir. O IMI não aumentou. O que aumentou foi os critérios de avaliação do IMI. E, portanto, está o aumento. Os tais 4 ou 5 vezes mais aquilo. O que é certo é que, enquanto eu fui Presidente da Câmara, mantínhamos uma redução de 5% do IRS às famílias. E este ano é o último em que vamos beneficiar desta redução. Porque o Executivo que está na Câmara atualmente não concordava com essa medida. Dizia que era uma medida para ricos. E eu dizia, e digo, que é uma medida que beneficia quem desconta e quem paga impostos enquanto pessoa individual. Em 2014, isso é o último ano em que se vai refletir. Em 2015 não vai acontecer. Isso sim é que é, de facto, uma Câmara que não cuida das famílias e pelo menos daqueles que podiam ver aí reduzidos 5% do valor do seu imposto. Eu aí estou com o atual Executivo nisso. Pois, eu percebo. Sabe, já aqui manifestei. Porque na verdade é isto. É uma aliança estranha. É uma aliança muito estranha. Não é estranho. Até nem será tanto assim. Não, repare bem. Quando um município, já digo há muito tempo, ainda não estava isso, e eles também. Pronto. E pensei que continuava também com essa. Vamos lá ver. Quando se dá um prémio, está-se a dar um prémio, ou se dá a toda a gente, ou em termos relativos, estamos a dar aos mais privilegiados. É quem paga impostos, não é? Mas aqui eu não posso dar a toda a gente. Só se dissesse assim, vou tirar a estes e passar a outros a título de subsídios. Mas aí era uma correção. Eu estou por isso. Agora dizer assim, eu estou a dar o benefício àquele. Não é dar um benefício. A lei diz. A administração só pode trabalhar em função da lei. Não pode fazer mais do que aquilo que está previsto na lei. A lei é que diz. Os municípios podem prescindir a favor dos seus contribuintes 5% de IRS. Não diz, pode dar a todos os cidadãos X financeiro. Sabe quem é que votou isso? Foi na Assembleia que a maioria deles ganham bons ordenados e esses beneficiam. Estamos a concluir, João Oliveira. Eu não sou legislador. João Oliveira, estamos a concluir. Eu não sou particularmente defensor desta medida, mas
sei qual era o objetivo. O objetivo é fixar a população, não é? certeza. Eu sei qual é o E ajudar as objetivo. O famílias, objetivo é tipo fixar a crise. população. Portanto, Não, isso é razão. entende? Isso Porque, é razão. pronto, mas não sou particularmente defensor desta medida, embora eu também seja beneficiado por isso. A Câmara de Lisboa, naturalmente, mas a Câmara de Lisboa está a fazê-lo mas neste claro, momento. mas o objetivo é A Câmara fixar a de Lisboa está a fazê-lo, a Câmara população. da Mar está a fazê-lo, a Câmara de Terras de Lisboa está a fazê-lo. Pois é evidente. Câmaras grandes estão a fazer. É evidente, e isso pode levar uma pessoa que vive ali na área de transição, na fronteira, na linha limítrofe, a passar-se para o outro lado, para outro concelho ao lado, sem dúvida. E isso é. Professor João, e no João, tempo vamos que estamos concluir. a viver, é que Vamos de facto concluir. nós estamos num país pior. É que com a saída da Troika nós estamos piores que o que estávamos antes. Pois o problema é esse. E no momento Por em que isso- estamos a passar fome e miséria em Portugal, às vezes um pequeno apoio de uma autarquia ajuda. E nós não podemos ir nesta conversa. foi isso que eu- da foi saída o limpa. alerta. Isso é mais um logro deste governo que Deixamos tenta isso para a próxima mentir semana. todos os dias aos vieirenses. Aos Conclua, portugueses. João Oliveira, Não, o que para eu quero fechar. dizer é que eu deixei essa alerta que realmente as pessoas têm a oportunidade de aplicar um cartão vermelho, penalizando as forças políticas e já agora contemplar as forças políticas que têm defendido os interesses daqueles que mais carências têm, como o Bloco de Esquerda. De hoje, 8 naturalmente. dias, falaremos disso. Hoje falamos do orçamento, do relatório e contas do município de Vieira do Minho, com o Bloco de Esquerda, o PCP da coligação CDU e o PS. Como dissemos de início, não foi possível, por razões que até agora não sabemos, a presença do PSD e do CDS-PP. De hoje, 8 dias, vamos propor a esses dois partidos que o painel se volte a reunir para discutir então o momento que são as eleições europeias. Assim, onde quer que nos tenha ouvido, continuo com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6. Auto FM.